Glória a Deus. 3 anos. Ano de 2019. Ano de muitas conquistas, muitas colheitas. Ano de salvação. Ano de vida se rendendo a Cristo. Ano de pessoas transformadas pelo poder da palavra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 126. E vamos chorar e nos emocionar um pouco. Porque o Senhor está aqui nesse lugar. Quando estamos aqui no templo, pessoas estão desde as 6 da manhã no relógio de oração. Porque essa igreja é uma igreja que trabalha pela força do braço, mas que busca em Deus através da oração. As duas coisas precisam caminhar juntas. Nós precisamos trabalhar e acreditar no agir de Deus. Glória a Deus. Se nós cruzamos os nossos braços, se nós deitamos e ficamos esperando o Senhor fazer, Deus não faz nada na vida de gente à toa. Põe-te em pé e falarei contigo. E até o meio-dia terão pessoas lá embaixo, orando, intercedendo, clamando e principalmente agradecendo. Glória a Deus. Hoje é manhã de ceia, a Santa Ceia do Senhor. No momento em que nós da Igreja Batista Getsemane trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. Você pode acompanhar ali, ou você pode acompanhar aí. Salmo 126, canção de peregrinos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os feixes da colheita. Você pode aplaudir o Senhor enquanto você se assenta? Glória a Deus. Queridos, eu estou ali desde mais cedo, chorando, lembrando, me alegrando e meditando nessa palavra. Esse salmo é escrito por um desconhecido, uma pessoa que esteve cativa, que não tem seu nome mencionado, não sabe quem escreveu, mas que falava sobre a alegria de ter saído, de ter sido liberto, depois de 70 anos escravizado. Nós vamos passear por alguns pontos, e eu tenho certeza que assim como eu, você vai se emocionar. Porque a presença do Espírito Santo, ela tira a naturalidade, ela tira a carnalidade, ela tira a dureza do nosso coração. Amém. E a gente consegue entrar no ambiente de glória. A gente consegue entrar no ambiente de glória. A gente consegue entrar no ambiente de glória. Porque a presença do Espírito Santo nos basta nesse momento. Essa história está falando sobre após a invasão de Jerusalém, o povo é levado cativo para a Babilônia, o templo foi destruído, as coisas foram saqueadas. Eles priorizaram que fosse levado sacerdotes e pessoas especialistas, serralheiros, trabalhadores que conseguiam, ferreiros, que conseguiam fazer ferramentas, fazer armas.
A Bíblia nos diz que 70 anos essas pessoas passaram por aquele cativeiro. E aí eu chamo a igreja a dar uma viajada em cativeiro. Pastor, eu não sei direito o que é cativeiro, eu não sei direito o que era na Babilônia. Queridos, primeira coisa que é feita, eu anotei para eu não perder a ordem. O inimigo veio e saqueou o templo. A Bíblia diz que hoje nós somos templo do Espírito Santo. A maior atividade do inimigo hoje é tentar saquear o nosso templo, é tentar roubar a nossa alegria, é tentar tirar de nós a nossa esperança, é tentar destruir coisas, situações, palavras que acreditamos. E muitas das vezes nós estamos falando sobre coisas que tem a ver com a nossa fé, que tem a ver com a nossa ligação com Deus, que tem a ver sobre os nossos momentos de devoção a Deus. A Bíblia diz que o inimigo vem e destrói o templo. Talvez como eu e como você chegamos diante de Deus, destruídos, com os nossos objetos, vamos dizer assim, não de adoração, porque no templo físico existem os objetos do templo, mas nesse templo não existe objeto físico, mas existem alguns objetos imateriais que nos levam à adoração, e Satanás vem e começa a cavar as nossas bases. E a gente se depara com pessoas que dizem: pastor, eu não estou conseguindo orar mais, eu não estou conseguindo jejuar, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, pastor, eu não estou conseguindo me entregar como eu me entregava mais. Porque o nosso inimigo, ele vem e saqueia as coisas do templo, destrói o nosso templo. O nosso inimigo vem e você olha para a pessoa como 4 paredes e uma laje e fala: está tudo em pé, está tudo ok, mas por dentro está em ruínas. As nossas emoções, as nossas alegrias são levadas, as nossas expectativas, a nossa esperança é roubada. No cativeiro, querido, Satanás vem, e eu vou estar sempre fazendo um paralelo do cativeiro com a nossa vida, porque a nossa vida, ela é cercada por prisões. No cativeiro, Satanás vem, como o inimigo veio, e leva o sacerdote, e leva os ferreiros. Pastor, o que quer dizer isso? Está cheio de pastor aí, de sacerdote, está cheio de serralheiro, de pedreiro. A Bíblia está dizendo que foi levado daquele povo a direção espiritual. Irmãos, eu meditava ali dentro e ficava pensando como é difícil o povo se portar sem uma direção espiritual, sem algo que nos dê um norte, para onde seguir, o que fazer. Nos momentos de dor, nos momentos de angústia, a quem procurar. Os sacerdotes haviam sido levados. E aí o povo que agora não tem direção, se vê também sem os ferreiros, se vê também sem uma possibilidade de defesa. Eles não têm mais armas e não tem mais quem faz. Então o povo agora está sem direção espiritual, mas também está sem proteção. Talvez a sua vida, talvez a minha vida, nos vemos totalmente perdidos, nos vemos totalmente sem direção e sem proteção. Mas o Senhor diz a Israel: queria eu, como uma galinha, juntar cada um de vocês como pintinhos debaixo das minhas asas. Se estiver dando uma cebola aqui, vocês não reparam não, porque eu estou muito tenso hoje.
intenso de uma maneira gostosa. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho sentido tanta presença do Espírito Santo nesse lugar. Amém. E aí, queridos, você tem falado, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei como caminhar, eu não encontro nada que possa me proteger, me defender, me ajudar. Ó, o Nil entendeu a mensagem. Refrescar o povo. E o terceiro ponto que o inimigo faz, depois de saquear o templo, depois de levar os sacerdotes e os ferreiros, ele destrói a possibilidade de voltar para casa. Eu pedi aos meninos que separassem ali uma passagem. Pode colocar primeiro, Lamentações 2:9. Quando leva-se os sacerdotes, olha o que a Bíblia diz: as suas portas caíram por terra. 2:9. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. Já não faz sentido mais os portões, porque estão quebrados. Não temos mais proteção. E aí mais uma coisa, tem mais uma passagem agora. Está lá em Esdras 4, verso 4 e 5, que fala sobre cidade destruída. Como voltar para casa, querido? Como voltar para casa? Nós vamos ler esses versículos isolados e vamos partir para o mandamento. Todavia, o povo da terra prejudicava, debilitava, atrapalhava as mãos do povo de Judá, inquietava-nos no edificar, tentava atrapalhar a edificação, e alugaram contra eles pessoas para frustrarem os seus planos, fazer testemunhas mentirosas, todos os dias do rei Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, também rei da Pérsia. Tudo destruído, testemunhas mentirosas. Olha como que a vida da gente caminha, acusações falsas. Você tenta provar a sua inocência, você tenta provar que não foi você, você tenta provar que você fez certo, mas nada contribui. Mas existe uma palavra que diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O Senhor tem visto a sua causa, o Senhor tem visto a sua situação, o Senhor tem visto a sua aflição, a sua angústia, e nessa manhã o Senhor quer ver a sua gratidão. Amém. Hoje é manhã de gratidão, querido. Pastor, a gente chorou tanto no começo para poder ter gratidão. O nosso choro é de gratidão, é de alegria. Você está de pé, você está aqui. Pastor, já passei por tantas situações. Pastor, os meus 70 anos de cativeiro foram terríveis, e eu me lembro de cada detalhe. Talvez pessoas que já foram presas, talvez pessoas que já tiveram notícia de doenças terríveis. Lembra de cada dia. Pastor, eu com a sonda ligada, passando. Pastor, eu naquela cela sendo humilhado. Pastor, a minha família abandonada e eu sem poder fazer nada. Como foram difíceis os dias de cativeiro. Mas a Bíblia diz, querido, de um homem desconhecido como eu e você. Um homem desconhecido que escreve algo esplêndido. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, Ele está falando sobre libertação. Ele está falando sobre um novo tempo. Ele está falando sobre uma nova vida. Glória a Deus. Ele está se lembrando de um passado para agradecer. Ele está dizendo: estávamos como os que sonham. Amém. Ele está dizendo que a gente quase não acreditava. Parecia que estávamos sonhando. Se você pegar uma tradução mais nova, você vai ver, abre sua Bíblia aí, Giovana, Salmo 126, me presta aí. Você vai ver as palavras que o escritor usa numa Bíblia de linguagem moderna.
A Bíblia diz que a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de cânticos. Olha essa tradução aqui, querido. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. As pessoas têm olhado para você, para a sua casa, e não têm acreditado no que está acontecendo. As pessoas têm olhado para você e para a sua casa e têm falado: não é possível que está dando certo. As pessoas têm olhado para você e para a sua casa e têm dito: eu tinha certeza que isso era o fim. Mas a Bíblia diz que essas pessoas têm dito: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. E aí o povo diz: de fato o Senhor fez grandes coisas por nós. Reconheça isso. Às vezes a gente convive com tanta ingratidão, porque a gente está mais preocupado com o que ainda não veio do que com o que já chegou, a ponto de não conseguir aproveitar o que o Senhor já fez. Eu estava pensando, a obra está um pouco parada por causa do projeto arquitetônico, e eu preocupado, eu falei: Deus, daqui a pouco a gente não consegue aproveitar da laje para baixo, de tanta preocupação da laje para cima. Lavamos tudo lá ontem, limpamos tudo, como ficou bonito, colocou as grades nos espaços abertos lá do muro, vai colocar blindex, vai colocar piso, vai pôr uma churrasqueira para os ministérios se confraternizarem lá embaixo. Já tirou aquelas grades de cadeia lá da sala, das janelas das crianças, já foram libertas do cativeiro. Porque esse basculante horroroso em breve vai ser retirado, vai dar lugar a blindex bonitos, transparentes, que dá mais segurança para a criança estar ali. Tem criança que tem trauma, e vê um lugar assim e fala: me prendeu, cadê a mamãe? E aí chora. Cozinha pronta, R$7.000 aquela cozinha. Colocamos a porta de vidro recentemente, ficou linda. Falta agora colocar o armário. Mas a gente fica mais preocupado com o armário do que com tudo que já foi feito. Era um lugar de rato, de morcego. Você abria a portinha lá, tinha uma gradezinha em cima. Aí você abria e tinha que abaixar primeiro, porque o filho do Batman vinha. Quem que lembra? Ficava pendurado no teto lá, noite inteira tomando conta, vigia. Por isso que eles olham para o pessoal trabalhar à noite, você morcego. E hoje está lá, toda com cerâmica. Esse banheiro aqui tinha um cano estourado debaixo do piso da cozinha. Quando você usava a pia, saía tudo no chão. É claro que o pedreiro foi hollywoodiano. Mas ele falou que quando ele bateu a alavanca lá, ele disse: pá! Ele desceu junto, porque tinha um buraco debaixo do piso. Aqui, debaixo da minha sala. Vocês iam achar que eu tinha sido arrebatado. E eu ia estar lá embaixo, no meio do esgoto. O pastor deve estar pagando alguma promessa. E hoje está lindo. E a gente esquece. Tanto que você bebia, irmão. Tanto que você usava droga. O tanto que você tinha que esconder esse celular para sua esposa não ver as mensagens que chegavam. O telefone tocava na sua casa. Ai, meu Deus, oh Jesus. Você saía correndo. Depois te ligo, depois te retorno, depois te mando. Lembra disso. Você devia todo mundo. Você ia sair de casa, você chamava seu filho para dar uma olhada se o vizinho 405 estava fora para ele poder sair. Você olhava da janela de casa para ver se os pneus do carro não estavam furados. Porque o cara que você devia não aguentava mais. Fica passeando de carro para baixo para cima, mas não paga o que deve. Hoje você sai de casa com o nariz erguido. Glória a Deus. Que o Senhor tem restaurado a sua sorte. O Senhor tem trazido uma esperança para a sua vida. A cada dia que você tem se posicionado diante dele, as coisas têm acontecido a seu favor. Graças a Deus. A Bíblia continua dizendo que
esse homem desconhecido, ele fala: ó Senhor, faz com que a gente prospere. Aqui a gente está aprendendo, querido, que eles já tinham sido libertos, já podia agora só comemorar, só festa agora. Mas a Bíblia diz que ele continua orando: Senhor, faz-nos prosperar. Porque apesar de terem sido libertos, eles ainda estavam numa cidade destruída. Talvez tem coisas na sua vida que ainda estão em destruição, mas Deus já te libertou do cativeiro. O que falta agora é você continuar clamando, é você não relaxar, não baixar a guarda, que a gente vê muito. Tem que dar um jeito desse trem para de noite que está na luta. A gente vê muito, querido. A pessoa chega com todo fervor, ora, se dedica, se entrega e tal, e as coisas começam a melhorar. Já está bom. Não está bom. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na sua vida ainda não terminou. Por que você já está dando como encerrado? Por que você já está relaxando? Por que você diz: ah, pastor, tem 20 anos que eu estou no Evangelho e é isso mesmo, todo dia. Querido, não trate as coisas de Deus como algo natural. Não trate o amanhã na mão de Deus como algo que você já viveu. Os dias na mão de Deus, eles nunca se repetem. Deus tem experiências novas para cada um de nós todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada 20 dias. É isso? Todas as manhãs. Por que manhãs? Engraçado que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa mesma Bíblia que diz que a alegria vem pela manhã, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa mesma Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Hoje é manhã de salvação. 3 anos. 3 anos me lembra uma passagem que diz que durante 3 anos o Senhor passava pela vinha e não via frutos. E disse: vou dar mais 1 ano e voltarei aqui. E se eu não ver frutos sendo produzidos, eu arrancarei e lançarei no fogo. Durante 3 anos nesse lugar não teve um dia que eu não tenha experimentado de alguma forma a mão do Senhor agindo. Às vezes na vida de pessoas, e muitas das vezes, na maioria delas, é a minha. Deus sabe nesses 3 anos o que Ele me tratou. Deus sabe nesses 3 anos o que Ele me quebrou. Estava ali dando uma rascunhada no restante da mensagem, escutando o Bálsamo de Gileade. Como eu gosto dessa canção. Como eu gosto de uma passagem bíblica que talvez há 20 e tantos anos, quando eu ainda não era crente, escutei o pastor Jorge Linhares falar. Essa mensagem está gravada nas redes sociais, você pode procurar depois. Eu acho que é Salmo 127, eu acho. Procura não, que se não for, vou ficar com vergonha. Quando nos assentávamos às margens dos rios babilônicos, nos assentávamos e chorávamos, lembrando da nossa pátria. Nós estamos meio que prisioneiros do mundo, mas nós vamos voltar para casa. Pastor Toninho falou ontem, há todo tempo, sobre voltar para casa, sobre o pássaro que fugiu do viveiro, voou, subiu, e depois tentou procurar, deu 3 voltas, mas não encontrou o buraquinho na tela de onde ele tinha saído, e aí bateu em retirada e nunca mais foi visto.
Eles podem tirar dos sacerdotes, eles podem tirar dos ferreiros, eles podem saquear o templo, mas nós não perderemos o rumo. Nós temos um alvo. Glória a Deus. E o nosso alvo é Cristo. Amém. Glória a Deus. Ainda que tirem tudo de nós, eles não podem tirar Cristo da gente. É verdade. Glória a Deus. Quando a gente lê algumas cartas de Paulo, a gente lê os evangelhos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo que o homem pode tirar tudo, menos Cristo, da nossa vida. Quando a Bíblia diz que nem a morte, nem a profundidade, nem a escassez de dinheiro, nem os problemas, nem as prisões, nem os basculantes com grade, nem a fome, nem o frio, nem o vale, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém. Amém. A não ser as nossas escolhas. Por isso é importante, querido, em culto de festa, em culto de gratidão, em culto de aniversário, nós falarmos sobre escolhas, sobre decisões, porque elas darão rumo para a nossa vida. Uma flecha, quando é lançada, ela não tem o direito de escolher para onde ela vai. Quem escolhe é o arqueiro quando lança essa flecha. Cristo nos lança em direção à cruz, mas diferente da flecha, nós temos o livre-arbítrio. E às vezes no percurso em que fomos lançados, a gente dá umas cabeçadas e escolhe caminhos tortuosos para passar. Talvez na sua vida, na sua caminhada com Deus, ou não, se você ainda não havia o aceitado, você tomou decisões que te levaram para muito longe dos propósitos que Deus tinha para a sua vida. Hoje é manhã de salvação. Glória a Deus. Hoje é manhã de você entender que, apesar dos pesares, o Senhor te manteve de pé até aqui. A Bíblia continua dizendo: para que o Senhor nos faça prosperar. Essa aqui é uma tradução mais moderna. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Aqui está falando sobre Negueb, sobre uma região, a região sul, as torrentes de águas de um rio que por vários meses do ano ele fica seco. E ele não depende de chuva para voltar a transbordar. Eu aprendo aqui que a nossa vida com Cristo independe de circunstâncias para transbordar. O mais certo, a gente fala, né? Tem que chover para poder os rios encherem, para encher as barragens. É a lógica. Mas quando eu vejo esse desconhecido falar, nos faz prósperos, como as torrentes dos rios do Negueb, eles não dependem de água, de chuva, de água, não. Eles não dependem de chuva. Talvez você tenha colocado na sua vida alguns pontos que tem que acontecer para dar vazão às bênçãos na sua vida. E o Senhor manda te dizer que Ele não depende desses pontos para fazer as coisas acontecerem. Glória a Deus. Ele vai agir na sua vida. Ele vai liberar sobre a sua vida. Ele vai fazer acontecer na sua vida o que Ele tem preparado para você. A Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo e Ele faz cumprir na vida daqueles que crerem em todas as promessas que foram feitas. E a primeira delas talvez seja: abençoarei a sua casa, abençoarei todas as famílias da terra através da sua casa. Então a gente, se tem outra para trás, a gente vai começar dessa. Independente do inimigo saquear, roubar, destruir, levar o ferreiro, levar a direção, levar a proteção, independente de qualquer coisa, existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a minha casa. A minha casa é abençoada por Deus, independente de qual situação. A minha casa é abençoada por Deus, independente da circunstância que eu estou vivendo. A vida, querido, já viu aquele negócio do coração lá? Como é que chama? Eletrocardiograma. Ele fica só embaixo.
Se ficar só no vale, você está perdido. Se ficar só no alto, você também está perdido. Se ficar reto, você está mais perdido ainda. Você está morto. É por isso que ele sobe e desce. Ele representa vida. Ele representa continuidade. Ele representa controle, como é que fala? Equilíbrio. É por isso que você não vive só no topo, mas também é por isso que você não vive só no vale. De vez em quando Deus te pega lá no fundo do poço e te põe lá em cima. E aí quando está começando a dar taquicardia, quando está em cima, quando está começando a dar um taquicardia na sua vida, que você está se sentindo uma estrela, ele te joga lá embaixo de novo. E aí quando você está lá embaixo todo michuruquinho, achando que acabou, ele te põe lá em cima de novo. E aí quando você acha que você está bambambam, ele vai te pôr no meio. Opa! E aí o Espírito Santo vem com um desfibrilador e faz: ó, pastor, tomei uma sacudida aí, tomei um choque aí que eu vou te falar. Pois é, ligou o 220 você poder acordar. É por isso que a gente tem essa chamada de atenção de vez em quando. É por isso que de vez em quando rolam umas balas perdidas e você não acha elas. Você já parou para pensar? Quantas pessoas assaltadas que você conhece? Quantos acidentes? Tem um acidente agora por causa de fumaça na estrada, uma van bateu no caminhão, no ônibus, 6 pessoas morreram. Por que você não estava nessa van? Por que eu não estava nessa van? Existe um cuidado de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa se manter, querido, no rumo, no foco. Tem pessoas se rendidas a Cristo, a igreja precisa se preocupar com essas pessoas. Às vezes eu falo lá em casa com a pastora e fico relacionando algumas pessoas que chegaram na igreja, que não conseguiram desenvolver comunhão ainda. Porque os irmãos mais velhos não querem abrir portas para os irmãos mais novos que estão chegando. Você um dia foi acolhido nessa igreja. Por que você tem tanta dificuldade em acolher alguém, em abraçar alguém, em pegar o telefone de alguém para falar de Cristo? Não é para pegar telefone com outras intenções, não. Por que você tem tanta dificuldade em querer cuidar de gente? Um dia você foi cuidado. Por que quando te convida para algum trabalho da igreja, você tem tanta dificuldade, é tanta coisa que você tem na frente, é tanta... Ah, pastor, você já conhece esse negócio de igreja, já fica enfiado na igreja. Mas quando você estava na... você ficou enfiado também. Quando você estava com o pé na lama, quando você estava com o pé na merda, você vinha até dia que não tinha culto. Você chegava ali fora com a porta fechada, fazia o louvor, ministrava para você mesmo, tirava o dinheiro de um bolso, disse minha oferta e punha no outro, dava a bênção apostólica para você mesmo e ia embora. Mas aí o Senhor te tirou do cativeiro. É por isso que o cativeiro dura 70 anos para alguns. É por isso que o organograma lá, o bichinho lá, eletrocardiograma, fica lá embaixo demais para alguns. O cara sentir que ele está quase morrendo, senão ele vai embora. Ele acha que ele está bom, joga os exames fora e nem volta no médico. Saia daqui hoje, querido, com o compromisso de cuidar de alguém, de preocupar com alguém, de visitar alguém. 3 anos a gente fala as mesmas coisas. Nós começamos aqui com 4 pessoas, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Hoje nós estamos com 250 pessoas nessa igreja, para a honra e glória de Cristo, não nossa. Mas a gente precisa de cada um de vocês que está aqui. Pastor Toninho esteve aqui ontem e falou: pastor, eu não tenho mais o trabalho com Libras lá na minha igreja. Tinha uma pessoa que fazia e ela foi embora para o interior e não deixou de seguir. Pessoas que às vezes têm dificuldade de dividir o que sabe. Pessoas que às vezes têm dificuldade de dividir o pão. Pessoas que recebem uma oportunidade hoje e amanhã não compartilha, não perdoa ninguém, não divide para ninguém. Você foi perdoado um dia, querido.
Tenha paciência com as pessoas. Tenha misericórdia com as pessoas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por que as nossas não se renovam? A gente se enche de gente. A gente fica de saco cheio de pessoas. Aí é hora da gente dobrar os nossos joelhos, curvar as nossas cabeças. Falar: Deus, renova a esperança em nós. Nós precisamos amar mais as pessoas que o Senhor morreu por elas. A gente está feito Jonas. Eu sei que esse povo aí, eu sei que esse menino aí, eu sei que esse pastor aí, eu sei que esse líder aí vai fazer tudo que está fazendo e depois o Senhor vai perdoar. Por isso eu não vou para Nínive. Eu já sei o que vai dar no final. E o Senhor está falando: Jonas, leva a minha palavra para esse povo. Que apesar de tudo que você falou ser verdade, no final vai ser isso mesmo, eu vou salvá-los. E não compete a você, Jonas, questionar isso. Aí Jonas deita debaixo de uma árvore, a árvore seca, ele fica todo cheio de raivinha, que a árvore secou, matou a planta. E aí o Senhor fala: você está com dó de planta que secou? Você está preocupado com milhares de ninivitas que estão se perdendo? É a nossa hipocrisia. É a nossa hipocrisia de todos os dias. Preocupa com isso, preocupa com aquilo. Eu sou da obra, eu sou não sei de que, eu sou não sei o que. E gente se perdendo ao nosso lado. Mas esses não. Esse povo está se perdendo, deixa abaixo. Estou ocupado demais. Mas a Bíblia continua dizendo assim. A gente está caminhando para o encerramento. Aqui na minha versão, no verso 4, diz que: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Encha os nossos leitos de novo. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro. A gente já saiu do cativeiro, está pedindo para sair de novo. Ele está querendo dizer: nos prospera, Senhor. Faça transbordar em nós, como os rios do sul, como os rios do Negueb, que durante vários períodos do ano estão secos, mas o Senhor vem e os faz transbordar. Transborda a nossa vida, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para que tenhamos vida, não apenas vida, mas vida em abundância. E tem tantas pessoas no nosso meio que estão apenas vivendo melhor, estão apenas sobrevivendo. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para viver e viver em abundância. E que essa abundância de vida na sua vida alcance pessoas que estão mortas lá fora, como às vezes até no nosso meio. A Bíblia diz que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Querido, independente da situação que eu e você estejamos, independente da situação que encontrarmos na terra, quem é de roça, quem já mexeu com plantação, sabe do que eu estou falando. Às vezes você tem um jardim na sua casa, você vai cavacar, já foi tirar tudo daquela terra, fica os torrão. Quem lembra de torrão? Ah, vocês não querem levantar a mão, falar que vocês são tudo novinhos. Torrão é aqueles pedaços de barranco, aquelas terras que fica colada. Você tem que pegar um toque e ir socando aqui para ir esfarelando ela. Aí põe esterco, aí põe um bocado de negócio, tem gente com um pouco de areia, vai poder ficar mais. Aí os nomes técnicos, não sei não, vai ficar mais soltinha, para depois você vir com a semente. A Bíblia fala aqui que a gente deve sair com a semente chorando por causa das circunstâncias, querido. Semente representa vida, representa prosperidade, representa futuro. Por que alguém sai com semente chorando? É porque nem sempre as circunstâncias são favoráveis. São lutas, são dificuldades, são situações que nos rasgam por dentro. É você estar atendendo e ajudando alguém lá fora e alguém dentro de casa passando a mesma situação. Você fala assim: eu tenho misericórdia. Recentemente escutamos o testemunho da esposa do Cláudio Duarte, aquele pastor alegre, que te faz rir, que você encaminha vídeos dele para todo mundo que você conhece, até para facilitar o evangelismo, que é um cara muito descontraído. Então a pessoa
tem mais facilidade de escutar ele do que escutar o Silas Malafaia, do que Bigodão, Silas Bigodon. E aí o testemunho da esposa diz que durante 27, vocês abrem esse capítulo, pelo amor de Deus, durante 27 anos, ela foi uma esposa que fez um marido infeliz. Que, pastor, esposa do Cláudio Duarte, naquela alegria toda? É. Porque a semente que ele levava em meio a lágrimas. Ele não parava para observar circunstâncias. Estou com o DVD lá em casa. Se alguém quiser piratear o seu computador para você assistir, pode fazer. Eu comprei lá na igreja, lá, copia e vai assistir lá na sua casa. Mulher rixosa, esposa rixosa. Quando o filho chega e fala: mãe, você assistiu o vídeo do meu pai na internet? Que vídeo do seu pai na internet, menino? Só nunca viu não, mãe, no canal do YouTube? Não. O Claudinho Xerém? Mãe, meu pai é o pastor Cláudio Duarte. Ele está estourado, os vídeos dele estão estourados na mídia. E como que ela fala? Para mim, o Cláudio Duarte que eles falavam era o Claudinho do Xerém. Aí tinha um salão, a vida toda arrebentada, tentando de tudo quanto é jeito. 27 anos, um homem infeliz. Irmãos, eu acho que eu já tinha chutado o balde e ido embora. Eu acho que ela já tinha chutado o balde e ido embora. Mas ela ficou 10 anos infeliz, orando. Ela não olhou, te agradeço, filha. Ela não olhou pelas circunstâncias. É você, mulher, que está na igreja orando, e quando vai embora, seu marido está sentado no bar com uma roda de nega com cerveja lá. E chega em casa e fala: o gás acabou, não tem dinheiro. Você está semeando. Você não está olhando circunstância. Porque quem tem fé não anda por circunstância. Amém. E aquela mulher ia embora, aquele homem ia embora para casa depois de fazer centenas de casais felizes. Ah, a mulher tem a caixinha tal que guarda. Ah, o homem tem a caixinha só. Você, filho, você, meu filho, você que jeitinho de roceiro. E quando terminava, todo mundo alegre: não, pastor Cláudio, sou uma bênção, meu casamento melhorou por conta das palavras que o senhor ministra, e nananã. E ele pensando: um dia eu vou ter essa alegria de falar sobre o meu casamento. Nunca, nunca, nunca falou publicamente. E não só isso, porque falar publicamente é mais difícil, que a gente esconde porque não expõe a gente, mas dentro de casa a gente quebra o pau, né? O que a esposa falou? Ele nunca reclamou um ar dentro de casa. 27 anos, irmão, que vida, uma vida inteira infeliz. E ela é crente. E a história dela encerra dizendo que há 2 anos aproximadamente ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. Amém. Glória a Deus. Ela deixou de ser crente e passou a ser cristã. E hoje ela tenta resgatar tudo que foi perdido. Os laços de comunhão dentro de casa, os filhos que não sabiam o que era a presença de uma mãe, o marido que não sabia o que era ter uma esposa. A gente costuma dar nome para isso de viúvo de mulher viva. Daquele encosto dentro de casa, nem faz o 02, nem sai da moita para o outro usar. Porque se fosse embora, pelo menos liberava para o cara casar com uma cristã. Olha, pastor, o segundo casamento, tem alguns casos aí, meu irmão, que a Bíblia permite, adultério, umas coisas aí. Não estou mandando ninguém separar de ninguém, não. Tenho 17 anos de casado e espero minha esposa morrer ao meu lado. Eu não vou morrer. Você vai morrer primeiro. Você viu que ninguém tinha entendido, né? Espero a gente morrer um ao lado do outro. Quem o Senhor quiser recolher primeiro. Se me recolher, filha, casa de novo. Você é louco. Não fica lembrando demais de mim, não. Eu não ralo desse dano, não. E se você for o primeiro, eu vou casar. Veinho já. Tô brincando. Mas então, queridos,
fica um ensino para a gente. Fica um ensino para a gente. E eu finalizo dizendo, e acompanhando aqui, se você tem semeado com lágrimas, você está no caminho certo. Você não tem parado para observar circunstâncias. Você não tem parado para olhar situações, terra dura, sol quente, falta de chuva, falta de esterco, falta de adubo, falta disso, falta daquilo. Mas você é o semeador e aquele que te deu a semente, ele vai fazer acontecer. Apenas creia, apenas saia com choro, mas com alegria dentro do seu coração. As circunstâncias não estão boas, a situação não está boa, nada está parecendo que vai dar certo, mas você foi levantado para lançar a semente, independente da situação que estiver acontecendo. Pastor, eu venho na igreja, eu chego em casa, parece que o inferno está lá, parece que a situação está pior, e você vai sair daqui hoje com uma outra palavra. Amém. Eu independo de situações. Graças a Deus. O Deus que eu sirvo independe de situações. Eu preciso lançar a semente. Glória a Deus. Aqueles que semeiam chorando colherão com alegria. Aqui fala mais para frente que vai voltar. Ele sai levando a semente para semear, mas vai voltar com alegria, porque vai estar com os braços cheios de feixes da sua colheita. Uns 3 receberam, os outros foram tudo na semeadura do choro. Sabia que eu ia te derrubar 3? Saia chorando, passe um período chorando, passe um vale chorando, mas acreditando, tendo esperança, porque a Bíblia diz que aqueles que semeiam com choro voltarão com alegria. Esse homem está dizendo que nós passamos 70 anos de cativeiro chorando, mas hoje nós estamos com alegria, porque voltamos para Jerusalém. E pode aplaudir o Senhor? A Bíblia diz, querido, que as coisas ainda não estavam resolvidas. Provavelmente Esdras que retorna com esse povo, e aí depois, domingo passado, eu preguei sobre Neemias, o retorno. Então eu tinha que ter pregado essa primeiro, para depois vir Neemias que vem na frente, mas você já sabe que o retorno, a reconstrução dos muros, Neemias abandonando o serviço do palácio, para poder ir socorrer a sua nação. E aí você entende um pouco hoje, você escuta um pouco hoje sobre o antes. Você assistiu um episódio, né, mais para frente, agora você está assistindo antes. Olha como está encaixando. Esdras volta com esse povo, tudo destruído. O terceiro ponto aqui é a cidade destruída. Vai voltar para onde? Mas aquele povo se alegra em ter saído do cativeiro. O que eu aprendo? Se alegre em já ter sido liberto, se alegre em já ter sido salvo, se alegre em você ter uma igreja que prega a palavra. Você sempre pediu, pastor, não estou aguentando mais esses lero-lero de mensagem, essas mensagens que no final tudo acaba no gasofilácio, essas mensagens que é só um homem que é o centro, é eu, é testemunho de vida que você fica 1 hora na igreja, você só escuta o cara falando dele, porque Deus fez em mim, porque Deus fez em mim, porque Deus fez através de mim, tá aí Deus, cadê ele? E aí você está numa igreja onde a gente se esforça para trazer uma palavra simples e pura para você. Se alegre pelas portas dessa igreja aberta. Ore pelos ministérios que estão em volta de nós. Ore pelas igrejas que estão em volta de nós, para que cada porta de boteco aberta feche e ali seja plantada uma igreja. Se alegre quando abre um ministério. Me mandaram uma mensagem recentemente: o pastor está abrindo uma quadrangular logo abaixo de nós. Eu falei, podia abrir uma acima e outra em frente. Tem gente para todas elas. Eu não me entristeço quando está abrindo. Tem gente que vê como concorrência. Pastor, agora a gente vai ter que abrir mais uma perto de nós. E daí? A igreja não é minha. Quem convence as pessoas não sou eu. Quem leva as pessoas para cada lugar não sou eu. Tem gente que gosta de batista, tem gente que gosta de pentecostal, tem gente que gosta de comunidade, tem gente que gosta de outra. E se eu quero ser só eu em São Benedito, quem não gosta de batista vai para onde agora? Pastor, eu gosto do estilo da Assembleia. Amém, irmão, tem ali, tem lá, tem na Bom Pastor, tem na Paraná. Pastor, eu gosto de pentecostal, tem a Corpo de Cristo aqui do lado de nós. Convidei os irmãos para fazer uma visita lá no Pastor Elton qualquer dia. Igreja Pentecostal, Avivamento da Bíblia, pastor Jorge esteve pregando aqui há 3 semanas atrás. Faz uma visita para você ver que tempo maravilhoso,
que povo feliz, que pastor sério. Igreja grande, irmão, estruturada não só no tempo físico, mas na palavra. Igreja Batista Betesda. Teve aqui ontem o pastor dessa igreja, para mim a maior autoridade eclesiástica de Santa Luzia. Um homem sério, de caráter, de uma grande igreja. E tantas outras, Quadrangular, Assembleia de Deus, Deus de Amor, Universal. Pastor Universal prega a teoria da prosperidade. Meu irmão lá prega Jesus. Talvez o evangelho que você está precisando de ouvir, você vai escutar lá. A forma que o evangelho está sendo trabalhado, você vai precisar de escutar lá. E aí? Quem sou eu para criticar placa, denominação, ministério, pastor, isso e aquilo? Queridos, 2 lugares que eu falava que eu não colocava meu pé era Quadrangular e Batista, que eu achava muito relaxado, que eu precisava de uma igreja com mais doutrina, um negócio mais sério, aquela pegada mais forte. E aí eu aceito Jesus na Quadrangular e hoje eu sou pastor Batista. Glória a Deus. Como é que explica? E fala assim, você sente falta, pastor, da pegada mais forte, da doutrina, disso, daquilo? Nenhuma. Porque o Espírito Santo é quem me doutrina. Eu não preciso falar comigo que eu não posso vestir uma roupa preta, que eu não posso comer uma carne de porco, que eu não posso fazer isso, que eu não posso pôr uma camiseta, que eu não posso. O Espírito Santo me fala o que eu não posso. E eu sei quando ele me fala. E se eu desobedeço é porque eu quero. Porque ninguém faz alguma coisa errada sem consciência. É verdade. Não, pastor, o senhor pegou pesado, hein? Ninguém peca enganado, não. Hoje é manhã de salvação, querido. Ninguém fala assim, nossa, eu nem sabia, quando eu vi, eu errei. Mas se você errou, você já sabe que é proibido. A lei veio para poder legalizar as coisas. Jesus não acabou com a lei, não, ele cumpriu a lei. Se você está em Cristo, a coisa está mais apertada para você ainda do que no período só da lei. Saiu daqui hoje, querido, abandonando a prática pecaminosa, abandonando o nhenhenhen, abandonando a repetição, abandonando todo dia a mesma coisa. Pastor, me ajuda em oração. Pastor, eu caí de novo. Pastor, eu escorreguei. Pastor, eu tropecei. Fala, irmão, fica aí de uma vez, hein? Volta aí uns 3 anos de uma vez, porque aí você cai, rola, lameia, põe lavagem, faz de tudo primeiro. Toda semana você toma uma tropeção, você está doido, hein? A gente precisa de ser mais crente, irmão. A gente escuta a palavra toda semana, ainda que seja só os domingos. Mas não é possível que essa palavra não gere em nós uma revolta, não gere em nós um desejo de mudança, não gere em nós uma gratidão por aquele que nos salvou, não gere em nós uma situação de falar, quando nos assentávamos e chorávamos às margens do rio da Babilônia, nos lembrávamos. Querido, essa passagem está falando que os inimigos que levou o povo cativo pediam para eles tocar. Toca uma música para nós aí da casa que vocês tocam, humilhando o povo, mas também querendo ouvir o louvor deles. A gente precisa valorizar as coisas que a gente tem acesso. A gente precisa de valorizar a igreja. A gente precisa de valorizar a palavra. E mais do que isso tudo, a gente precisa de valorizar o sacrifício na cruz. Alguém morreu. E hoje a gente fica parecendo que é um troço, um desuso. Cristo morreu, Cristo vai voltar para buscar a igreja. O inferno existe. Glória a Deus. Aleluia. Eu não consigo acreditar num Deus que amou e criou o inferno para mandar as pessoas. Ele não manda, não, ele está tirando a gente que está indo para lá. Ele está com a placa no meio do caminho, não vai por aí não, vem para cá para você ficar comigo, eu morri por causa sua, Satanás não fez nada por causa sua. Pelo contrário, ele está te matando. Tem gente que fala, ah, não sei não, viu? Você só morreu? Alguma coisa tem. E eu vou receber de graça? Ah, não sei não. Tem um post na internet que diz, o inferno existe e está ao final de uma vida sem Cristo. E eu encerro essa mensagem aqui, fazendo um convite para você. O pessoal pode ficar sentadinho, as pessoas pode deixar ligado, daqui a pouco desliga. Eu pedi que os nossos convites fossem gravados também, porque talvez tem pessoas em casa, nas redes sociais, escutando as mensagens e não tem recebido o convite em casa. O Senhor me incomodou que pessoas iam passar a aceitar Jesus nas suas casas, no leito de hospitais, dentro de celas de presídios, tendo acesso a vídeos, lá no rincão, lá na roça, lá não sei na onde.
E a gente estava cortando antes. A pessoa escutava a palavra, não, eu tenho vontade de ter esse Deus. Então é para você também que está em casa, que está no puteiro, no prostíbulo, na boca de fumo. Talvez enquanto você está aí vigiando a boca de fumo, você está escutando essa mensagem. O Senhor quer te salvar, quer mudar a sua vida. Glória a Deus. E para você que está aqui também. Talvez você ainda não tinha entregado a sua vida para Cristo. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. E você quer tomar a decisão de regularizar essa situação hoje. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Para que Ele tome conta, para que Ele controle, para que Ele coordene a partir daqui. É manhã de salvação, é manhã de gratidão, é aniversário de igreja. Em aniversário de igreja, você prega salvação. Você prega a alegria da transformação da vida das pessoas. Glória a Deus. Muitos usam o aniversário de igreja para poder lançar campanhas financeiras, campanhas vitoriosas. Aqui é a nossa campanha por almas. Glória a Deus. Aqui a nossa preocupação é com pessoas que ainda não se renderam. E pelos que se renderam, que precisam caminhar em santidade. Porque não adianta nada você aceitar Jesus e não abandonar a prática pecaminosa, porque Apocalipse diz, ao que vencer, e não somente ao que me aceitar. Porque você pode aceitar aí. Aquele evangelho, querido, de uma vez salvo, sempre salvo. Ao que vencer, daria a coroa da vida. Glória a Deus. As cartas de Apocalipse usam muito esses exemplos, né, de esporte, como é que fala? De Olimpíadas, práticas esportivas, competição. Porque é uma competição que a gente vive. O pódio. Apocalipse fala sobre alcançar um lugar no pódio. Só alcança um lugar no pódio quem vence. Ah, pastor, mas eu fiquei em terceiro. Você está no pódio, filhão. Você está no pódio. Primeiro, segundo ou terceiro lugar só vai fazer diferença no livro dos feitos. As pedrinhas lá na coroa. Troféuzão lá, um troféuzinho, mas você está lá. É importante estar lá, mas é importante que alguma coisa escrita no livro também. O que você fez lá, filhão? Aceitei Jesus, fui crente a vida inteira, fui salvo. Amém, glória a Deus. Mas você conseguiu alcançar quem? Eu pude te usar para fazer a obra na vida de quem? Ah, não, foi só na minha. Então seja um instrumento nas mãos de Deus. Permita-se ser um instrumento nas mãos de Deus. Saia daqui inflamado. Saia daqui inflamado com o que Deus quer fazer na sua vida e através dela. Ah, pastor, mas eu. Só aí já deu 3. Mais eu, 3. É você mesmo. Tem uma frase, querido, de um missionário metodista, Bontes. Ele diz o seguinte, que Deus não unge métodos, Ele unge homens. Nós podemos colocar em prática aqui um método, uma estrutura, uma organização, deixa eu ter o nome de método, uma sistemática, um troço bacana. Deus não coloca a mão e fala, eu estou ungindo esse método que vocês estão aplicando. Deus coloca a mão e fala, eu estou ungindo homens e mulheres para poder colocar em prática esse método que eu dei para vocês. Deus olha para mim, olha para você e vê com o mesmo amor. Ah, pastor, mas eu queria tanto ter a vida mais endireitada. Amém, que você queria e você pode. E hoje é manhã de salvação, de conserto, de transformação, de mudança de vida, de sair dessa vida caquética. Todo culto na igreja. E sai e Deus fala, eu quero te usar, abençoado. Ah, mas eu? Não, se é eu que vou usar. Porque quando você pega um vaso de planta, o vaso não olha para você e fala assim, você vai me usar? Não, vou usar, eu que mexo com o esterco, põe a planta, fica bonitinho, molho todo dia. Ou quando você vê uma planta bonita lá na sua casa, você vai dizer, esse vaso é uma bênção. Olha como é que a planta está bonita nele. Vaso não tem glória não, filhão. Talvez o problema é que você está querendo glória para você. Vaso é só uma embalagem. Se encher o saco demais, quebra e põe em outro. Quando a planta produz muito e cresce muito, inclusive tem que trocar o vaso, porque o vaso não cresce. Peço ao Senhor para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te dar estratégias de sabedoria. Mas Deus não usa pessoas que não têm conhecimento bíblico. Está ali o subtenente geral, sargentos, tenentes ali.
Na polícia a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, porque ninguém chega e fala assim, ó, pegar Gabriel, faz favor, Gabriel. Gabriel, a partir de hoje é polícia, nós estamos dando aqui um cinto de guarnição, um colete, uma arma, e o Gabriel já vai sair aí patrulhando. Deu ruim? Aí, deu ruim, até ele falou. Deus olha para a gente com o conhecimento que a gente busca e fala, deu ruim. Não dá para usar, não. Não dá para contar, não. Não sabe nada de mim. Não sabe nada da minha história. Não sabe nada do que eu faço na vida das pessoas. Não conversa comigo. Não participa das instruções. Já tem nossas instruções, hein? Não participa das instruções. Não procura saber as ocorrências do dia anterior para saber como é que vai agir a partir de hoje. Sabe nada de Bíblia. Sabe nada de Deus. Deus olha e fala assim, deu ruim. Mas Deus quer olhar para mim e para você e falar, deu bom. Vai falar de ruim, é bom? É mesmo? É. Deu bom. Vai lá, Gabriel. Vai dar bom agora. Procure, querido, buscar conhecimento. Meu povo perece por falta de dinheiro. Por falta de conhecimento. Meu povo está se perdendo, está perecendo. Tem um ditado que fala que é melhor ser escravo do regulamento para não ser escravo do homem. Seja escravo do regulamento. Nós fomos salvos de um sistema de escravidão. Mas a Bíblia nos fala que hoje nós somos escravos do Senhor. Então seja escravo do Senhor para não ser escravo de homens, de pecado, de demônios. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Ainda tem, que quer entregar a sua vida para Jesus, apesar que as caminhas são todas conhecidas, ou quer retornar para os caminhos do Senhor, esse é o momento, vem aqui na frente, a igreja esteja em oração, é um momento de luta espiritual, em que pessoas podem estar querendo se decidir por Cristo, e o diabo está dando pernada na altura dessa laje para tentar impedir, tentou te dispersar durante a palavra, tentou te dispersar durante o louvor, tentou te trazer uma lembrança de uma situação lá na sua casa que você ficou com raiva. Mas hoje é manhã de salvação. Se tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar-se com o Senhor, possa vir até aqui à frente. Nós vamos orar com você e por você. Tem alguém nessa manhã? Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Nós vamos passar por um momento da ceia.